A Gazeta do Povo conversa agora com o delegado Rafael Viana, que recentemente lançou o livro Diálogos sobre Segurança Pública, o fim do Estado Civilizado. É uma obra que traz diversas dicas sobre segurança e também discute outras questões. Doutor, o teu livro é uma compilação de artigos bastante acessíveis a todos os segmentos da sociedade. A gente pode inferir que segurança é uma coisa simples, doutor? Atitudes simples e práticas podem contribuir de alguma maneira para a segurança pública. Então, mudanças de comportamento no dia a dia das pessoas, elas contribuem para a segurança pública, mas a segurança pública no todo, ela é algo muito complexo. E aí a grande dificuldade que existe quando tratamos da segurança pública e da criminalidade, porque existem diversas ações e diversas propostas de solução para a segurança pública, mas não conseguimos entender e visualizar o todo. Então acaba que a segurança pública se torna uma colcha de retalho. E aí a importância, quando eu divido no livro 3 grandes áreas da segurança pública. A primeira grande área seria as questões existenciais, as questões de fundo, que realmente são importantes. Porque essas questões, elas buscam explicar ou estudar quais os valores que a sociedade tem, que as pessoas buscam e qual o sentido da vida. Então, por que estamos aqui? Porque o que vamos fazer com a nossa existência? E essa função, essa discussão, ela tem que ser tratada na família, para que os jovens realmente vejam sentido na vida, tanto em sociedade quanto na existência pessoal. Porque senão a segurança pública nunca vai ter solução. Essa é a primeira grande área. A segunda grande área é da prevenção situacional do crime. Então, tanto a atuação policial de prevenção, quanto o endurecimento dos alvos, ou seja, a vítima contribuindo para diminuir as vulnerabilidades e não ser uma vítima em potencial da criminalidade, de criminosos. E a terceira grande área é depois que o crime ocorre. Então, depois que o crime ocorreu, como vai ser a investigação, como vai ser a punição daquele delinquente, que precisa ser de forma rápida e efetiva. Então, essas 3 grandes áreas, elas surgem justamente para clarificar aí a discussão e a visão, para entendermos que se atuarmos apenas numa das grandes áreas, não tem solução, não adianta. Ainda que seja importante, as 3 grandes áreas têm que caminhar juntas. Doutor, um outro aspecto que o senhor aborda no livro é com relação à tua dissertação de mestrado, que comprova empiricamente aí a importância da estrutura familiar para a criminalidade, quer dizer, para o indivíduo não cair na criminalidade, né? Fala um pouquinho sobre isso. É a primeira grande área. Então, a função da família é essencial. Por quê? A família que vai discutir realmente com aquele jovem, com aquele adolescente, o que ele espera da vida, como ele vê a sociedade, o que ele espera contribuir para a sociedade, o que ele espera fazer com a sua vida. Porque enquanto aquele jovem não vê sentido na vida, na existência, utilizar drogas não tem problema algum. Se realmente estivermos num barco à deriva, num oceano infinito, qual o problema de se cometer um crime? Então, esse pensamento que deve ser trazido já no âmbito da família. A família tem que discutir isso com os seus jovens. O que estamos fazendo aqui? Enquanto não for discutido isso, não importa que a gente atue só na segunda área, ou seja, com polícia. Porque não vai ter solução, porque o contingente de criminosos não vai parar de crescer. Sempre vão chegar novos jovens que são potenciais criminosos. Então essa primeira grande área deve atuar junto com a segunda, que é daí sim, da prevenção policial. Essa grande área, essa segunda grande área nunca vai resolver o problema da segurança pública. Então aí a importância da família. Fora, claro, medidas simples de mudança de comportamento familiar podem ainda assim contribuir para a prevenção também na segunda grande área. Então a proximidade da família, saber onde que a pessoa está, em que local, pode também contribuir para que a pessoa não seja vítima da criminalidade. Doutor, sempre que se fala em criminalidade, logo se vem à mente a questão das drogas. O senhor acha que a questão das drogas está superdimensionada hoje ou de fato as drogas é o principal problema do século XXI? Estudos criminológicos, e a criminologia é a ciência que estuda o crime, o delinquente, a punição, por que os crimes ocorrem, os fatores que contribuem para a criminalidade existir ou não. Ela faz diversas pesquisas sobre a influência que as drogas têm na criminalidade. Já é descartado hoje em dia por estudos científicos, baseado em estudos científicos, e aí a gente tem que entender que não é uma certeza, mas é uma probabilidade, sim, como toda a ciência, que a droga ela não é necessariamente causa do crime. Então o que a gente tem que entender? A droga não gera criminalidade, necessariamente. Não é uma relação causal, é uma relação processual que existe entre droga e criminalidade. Ou seja, as pessoas estão inseridas numa subcultura delinquente ou marginalizadas de alguma maneira, utilizam drogas, cometem crimes ou antes cometem pequenos delitos ou cometem alguns crimes e depois passam a utilizar drogas. Então existe uma relação droga-crime que é processual, não causal, não necessária. Não é porque a pessoa utiliza drogas que ela comete crime. Tá? E o efeito psicofarmacológico também é descartado através de estudos
científicos que não existe necessariamente aí um efeito que a droga causa no cérebro que leva alguém a cometer um crime. Qual o efeito, nesse sentido, qual é o efeito das políticas de segurança voltadas exclusivamente para o combate de drogas? Nós quando combatemos as drogas como o mal do século, ou o mal da segurança pública, nós desconsideramos essas 3 grandes áreas. Então, a gente desconsidera questões de fundo, questões existenciais, como eu falei, questões filosóficas realmente. Por que as pessoas utilizam drogas? Se a vida realmente não tiver sentido, a existência e a convivência social não tiver sentido, não tem por que a gente achar nada de anormal a pessoa utilizar droga. Então a gente tem que buscar o sentido e os valores que a gente quer na nossa sociedade. A partir disso a gente tem que se perguntar por que as pessoas utilizam drogas. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é como podemos prevenir as drogas. Será que realmente a polícia combatendo com preponderância aí, o tráfico de drogas, estamos atingindo os resultados que nós buscamos, que nós esperamos? E aí sim, depois como são punidos? Porque a maioria dos traficantes que se encontram presos são usuários que vendem drogas para consumir a própria droga. Então, será que uma política de saúde pública não seria mais efetiva para a sociedade do que o simples e puro ilusão da erradicação? Porque é uma ilusão realmente que a gente vai conseguir erradicar as drogas da sociedade. Então a gente tem que começar a parar e pensar em que momento, em qual das 3 grandes áreas estamos atuando, e aí sim pensar na melhor maneira de atingir os resultados que buscamos. Doutor, uma parcela significativa da sociedade defende o recrudescimento das leis, inclusive das penalidades e das atribuições da polícia com relação à investigação de crimes. Como que o senhor vê essa situação? Novamente, quanto maior for a atribuição da polícia, ou seja, quanto mais crimes a polícia tiver que investigar e combater, me parece que mais ineficaz a polícia vai ser. Então a gente tem que realmente buscar o direito penal mínimo, como é trazido no meio acadêmico, através das pesquisas científicas, e diversos estudiosos defendem o direito penal mínimo por questões filosóficas, mas também temos que pensar o direito penal mínimo por questões utilitaristas. Ou seja, se tivermos menos crimes para a polícia investigar, combater e prevenir, talvez a polícia seja mais efetiva. Porque uma polícia que combate tudo, que previne tudo, que tem muitas atribuições, acaba que não combate nada, não previne nada e os crimes ficam impunes. E a impunidade de um crime, ela gera de alguma maneira também a criminalidade. Mas não podemos ficar no discurso vazio ou superficial de que as penas deveriam ser mais graves. Por quê? A gravidade de uma pena não significa nada no fator efetividade. Então é mais importante que uma pena ela seja certa de ser encontrada, ou seja, quando a pessoa comete um crime, ela tem a certeza que vai encontrar uma pena, do que a gravidade da pena. Um filósofo, Beccaria, já no século de 1700, ele já dizia isso. Não importa a gravidade da pena, e sim a certeza de encontrá-la. Então, ainda que a pena não seja tão grave, não seja tão longa, se o criminoso que cometeu um crime for punido, e todos que cometeram aquele crime forem punidos, aí sim o sistema cumpre a sua função de prevenção geral, ou seja, mostra que o sistema funciona. Nesse sentido, doutor, como que o senhor avalia o nosso código de leis hoje relacionadas às leis penais? Infelizmente, o direito penal ele é utilizado, e aí também a sociedade precisa pensar o que ela quer do Estado e do direito penal, o que ela espera da sociedade, realmente, da vida em sociedade. O direito penal, será que ele é a resposta para todos os males sociais? Então, quando existe qualquer problema social, a resposta imediata é direito penal, ou criando um crime ou aumentando a pena. E isso, na verdade, cria uma ilusão, e apenas então somente uma ilusão. Por quê? O direito penal e o Estado ele não tem que nos educar, ele não tem que dizer pura e simplesmente para que sentido a sociedade e as famílias devem ir. Então as pessoas têm que passar a pensar realmente o que elas querem da sua vida. E aí precisa da importância da família, porque a família tem que conversar, tem que trazer valores para a existência, dar sentido à vida. Eu falo diversas vezes no livro, fazer com que os valores da sociedade sejam valores de bondade, de solidariedade, para aí sim a sociedade começar a mudar. E aí o Estado não precisa mais atuar na educação, na educação que eu digo, no direcionamento de vida das pessoas. Porque o Estado não pode dar o direcionamento existencial para as pessoas. Então, essa que é a importância da gente não acreditar que o direito penal é a solução de todos os males. O direito penal, tanto filosoficamente como de maneira utilitarista, se ele for reduzido, se realmente prevê apenas as condutas graves, e aí o que eu chamo de condutas graves? De violência contra a pessoa,
a polícia vai ser mais efetiva, todo o sistema de persecução penal vai ser mais efetivo e aí a criminalidade pode ser reduzida. Mas veja bem, essa é só a terceira grande área. Como eu falei, a primeira grande área, valores existenciais, atuação permanente das famílias, dos valores pessoais e sociais. A segunda grande área, a prevenção do crime, e essa é só a terceira grande área. Então, sozinha ela também não resolve. Precisa de uma atuação conjunta nas três grandes áreas. Doutor, para finalizar, por que esse subtítulo, O Fim do Estado Civilizado? O fim do Estado civilizado. Porque a sociedade, se ela não pensar realmente o que ela espera como sociedade, o que ela espera da sua vida, qual o sentido que ela quer dar para a sua existência, o Estado vai chegar ao fim e, infelizmente, vamos entrar no caos. Doutor, obrigado. Obrigado.